Daniela Secom traz mais informações sobre campanhas e iniciativas que estão sendo colocadas em prática. Oi, Dani. Hoje é um dia muito importante, né? Combater o trabalho infantil, a exploração infantil é essencial. A gente tem números aqui, né, desse cenário no estado que posso trazer para você aí de casa ter uma ideia, uma dimensão do que seria esse cenário do trabalho infantil aqui em Santa Catarina. São 55,7 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando, que corresponde aí a uma taxa de 4,9% da população nessa faixa etária. Até 13 anos, a situação em que o trabalho é totalmente proibido, tem 5,8 mil meninos e meninas, em média 25 horas semanais dedicadas ao trabalho. A gente sabe que, por lei, isso é proibido. Mais da metade das crianças e adolescentes, 30,9 mil crianças e adolescentes, estão ocupadas em atividades enquadradas nas piores formas de trabalho infantil, como trabalho rural, doméstico e todos aqueles em ambientes prejudiciais à saúde. Isso dados de 2019, a gente não tem dados mais atualizados sobre isso, mas a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, a PNAD, indicou esses dados aqui de Santa Catarina. Para falar um pouco mais sobre esse cenário, eu estou aqui com a Maria Beatriz, ela que é advogada, também é juíza, também é gerente, está à frente do projeto estadual de combate ao trabalho infantil. Vai falar um pouco para a gente, quando a gente fala de trabalho infantil, criança e adolescente trabalhando, quais são os direitos e o que está previsto em lei? A Constituição Federal do Brasil, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que não pode haver trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de jovem aprendiz. Infelizmente, Santa Catarina, em que pese o segundo estado com melhor IDH do Brasil, tem muitas crianças trabalhando. Desses números que tu destacasse, pelo menos 2 mil crianças estão na faixa de 5 a 9 anos de idade. A criança tem direito a uma infância feliz. A criança tem que estudar. A criança tem que ter uma convivência com seus pais. A criança não pode trabalhar. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, dia 12 de junho. Esse dia foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho. É um dia para refletirmos sobre quão maléfico é o trabalho infantil para as crianças. Quando a gente fala de projetos, de instituições que buscam o combate a essa prática, o que a gente tem aqui em Santa Catarina? Santa Catarina, justamente por conta desse número de casos de trabalho infantil, a gente tem um trabalho muito forte de conscientização nas escolas, né? Na semana passada, nós, em Criciúma, os jogadores do Criciúma entraram com as crianças, com as camisetas, né? Em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. E nós entendemos que o trabalho infantil ele tem uma saída, que é a aprendizagem, né? Os jovens não podem trabalhar abaixo de 16 anos. Porém, se menores aprendizes, jovens aprendizes, isso pode acontecer. Então, no dia 1º de setembro, aqui em Santa Catarina, nós faremos um grande feirão de aprendizagem justamente para unir essas duas pontas. As empresas, que têm que contratar e têm uma cota de aprendizes, e os jovens aprendizes que precisam dessa vaga para resgatar até a sua dignidade e a capacidade de ser feliz, por que não? Queria te perguntar com relação ao que caracteriza esse trabalho, essa violação dessa lei, né? Porque aqui em Santa Catarina a gente tem várias propriedades rurais, e eu sou filha de produtores rurais também, eu sei que quando que a gente está crescendo, o pai fala, ajuda aqui um pouquinho, ajuda ali. De onde que sai da parte de ser uma ajuda em casa, um auxílio, uma participação, para um trabalho, uma exploração? Esse auxílio em casa, é bom que a gente faça essa diferenciação, até te agradeço pela pergunta. As pessoas dizem, então eu não posso pedir ao meu filho que ajude a arrumar uma cama, que ajude, né, nas plantações, né, vamos dizer, no meio agrícola. É muito comum que os jovens auxiliem os seus pais. Isto não é trabalho infantil. O trabalho infantil passa a se configurar na medida em que há uma exploração desse trabalho, em que as crianças deixam de ir para a aula, em que as crianças começam a receber ou não um valor pelo trabalho exercido. Então, aquele auxílio aos pais nunca vai ser trabalho infantil. Agora, à medida que há essa exploração do trabalho, da ajuda,
pelos pais ou por terceiros, aí nós já estamos falando de um trabalho infantil que tem que ser combatido. É importante que se diga, não é só uma atribuição do Estado, é um dever de todos nós, é o dever de cuidado com as crianças do país. E como que faz para denunciar casos que a gente possa testemunhar ou conhecer? Nós temos o Disque 100, né, que qualquer um pode acessar. Também pode acessar o Ministério Público do Trabalho, tem um site em que podem ser feitas denúncias, os conselhos tutelares, as secretarias municipais de educação, de assistência social, a Secretaria Estadual de Assistência Social, a própria Justiça do Trabalho através da sua ouvidoria. Todos são canais, a maioria deles está na internet e pode haver essa denúncia por qualquer pessoa. E isso é importante, não é só a exploração do trabalho infantil, a nossa omissão também contribui para a perpetuação do trabalho infantil. Obrigada, doutora. Tá aí Maria Beatriz, juíza, também coordenadora do Programa Estadual de Combate ao Trabalho Infantil. Eu volto aos estúdios deixando essa mensagem, né? É bom que a gente denuncie, faça a nossa parte, como a doutora falou, e também saiba diferenciar o que é um auxílio ao que é uma exploração. Eu volto com vocês. Muito bom, Dani. Muito esclarecedora a entrevista. Agradeço demais a presença da juíza. Agora, 8h30 em ponto. Seja bem-vindo. Você que está